Olá, amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Olá, amigos do Centro Espírita Casa da Paz. A todos os amigos espíritas do Centro Espírita Ismael e também dos Servos de Jesus. Boa noite, tudo bem? Na verdade, boa noite para vocês. Para mim ainda é tarde. É aquele nosso esquema. Por conta do Covid, nós estamos montando a palestra e colocando no YouTube para vocês acompanharem. Lá no YouTube vocês podem comentar ou pode mandar alguma coisa para a chefinha. A Cecília me passa, tá ok? Eu espero que todos vocês estejam bem. Posso dizer agora que eu estou bem. Passei por um processo de Covid aí. Hoje eu estou no 17º dia. Tudo bem, deu tudo certo. Graças a Deus. Graças também a gente ter tomado a vacina. A ter tomado alguns cuidados. Não tive grandes intercorrências, grandes problemas para esse período. Para nós iniciarmos a tarefa de hoje, nossa conversa, né, sobre um pouquinho mais sobre o Espiritismo, eu queria dizer para vocês que hoje a gente vai trabalhar sobre penas atuais, antigas e algumas coisas que a gente não entende muito bem em relação às dificuldades da nossa vida, ok? Para a gente começar, convido a todos para fecharmos os nossos olhos como sempre, imaginando a figura amorosa de Jesus, o nosso mestre, imaginando a figura de todos os nossos amigos espirituais, rogando a presença dos nossos mentores e convidando, por que não, parentes que a gente tenha desencarnados e também os nossos obsessores, que na verdade a gente tem uma visão muito equivocada deles e eles da gente também. E esses momentos que a gente reflete um pouco sobre o Espiritismo, busca se transformar um pouquinho do nosso ser interior, busca se ampliar um pouquinho o horizonte das nossas compreensões, do nosso entendimento, e isso se reflete no final no nosso comportamento. E o Espiritismo vai dizer para mim também que, refletindo no meu comportamento, vai refletir nos meus pensamentos, e tudo isso vai alterando o meu padrão vibratório. O nome disso, em última instância, é reforma íntima. As pessoas não compreendem muito bem como elas acontecem, mas elas passam por mudanças nos nossos pensamentos, sim, mudanças dos nossos sentimentos, sim, forma com que a gente lida com as emoções, sim, que ao final desaguam no nosso comportamento, e desaguando no nosso comportamento, outras pessoas que estão fora de nós são capazes de ver, não é? Então, com os olhos fechados, a gente pede a Jesus, a gente pede a Jesus Gonçalves, a gente pede a Maria do Sacramento e Ana de Jesus, a gente pede ao Oscarlino, a gente pede ao Raimundo, todos esses amigos espíritos que nos amparam na nossa caminhada, que estejam conosco nesse instante, eu aqui, à tarde vocês aí, à noite, procurando nos auxiliar na concentração, para que a gente possa desenvolver bem o nosso tema, para que a gente possa compreender bem o nosso tema, e absorver ao máximo, absorver tudo que ele tem para nos oferecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos erros, na mesma medida que a gente busca perdoar aqueles que erram para conosco. Não nos deixeis cair em meio às tentações da vida e nos livrai de todo mal, todo, inclusive aquele que a mim ainda habita em mim. Que assim seja. Bom, vamos lá? Questão de hoje, 924 do Livro dos Espíritos. A questão 924 do Livro dos Espíritos, eu deixei separadinho aqui o meu Livro dos Espíritos, ela está inserida dentro do livro 4º. O livro 4º trata das esperanças e das consolações, quer dizer, aquilo que eu posso enxergar em relação ao que eu passo, em relação ao meu futuro. Não são explicações técnicas do que é perispírito e como funciona o perispírito, o que é espírito,
que seria ou não seria Deus, as suas várias, vamos assim dizer, ideias a respeito, se ele poderia ou não ser o conjunto de quem nós somos ou não. Deixa também passar aquela história das encarnações, das reencarnações, das desencarnações, da vida espírita na erraticidade, por exemplo, ou a vida espírita encarnado, porque o espírito, quando reencarna, continua vivendo, não deixa de viver. Aliás, o termo correto é continua existindo, eu brigo muito com isso. Vida física é ligada ao fluido vital. Existência não está ligada a fluido vital, mas está ligado sim a ser ou não ser. Estar presente ou não estar presente, né? Mas não é esse o tema de hoje. O tema de hoje é a questão 924, que está no capítulo 1, penas e gozos terrenos, no item número 1, que fala sobre felicidade e volta lá. Felicidade e infelicidade relativas, tá? Diz assim a pergunta: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Olha que pergunta capciosa essa. E eu até tenho anotações aqui a respeito. Pergunta bem capciosa. Vamos voltar para essa pergunta? Vamos lá. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo? Opa! Se o homem é justo, será que ele estaria sofrendo alguma dor ou algum sofrimento? Algum mal pode atingir um justo? Ou o justo está insuscetível de sofrer dificuldades na vida? Né? Será que esses males não dependem da forma de agir desta pessoa justa? Está lá na pergunta. A pessoa é justa, né? Será que a forma de agir dela não traria alguma consequência que a gente está acostumado com a lei de ação e reação, né? Poxa, mas estão ferindo o homem. Como é que uma coisa pode ferir o homem se ele não merece? Será que as coisas funcionam só assim? Né? É algo a gente pensar. E aí a gente vai pegar a resposta dos espíritos. Ah, antes de entrar na resposta, tem um complemento na pergunta. Será que há um mal, há uma forma de se preservar desses males? O mal acontece independente da ação ou da reação do comportamento do homem que é justo. Eu tenho como me precaver disso? Quais seriam as relações que criariam a possibilidade desse mal agir sobre uma pessoa justa? E por que se preservar delas? Os espíritos respondem: o atingido, o justo, deve resignar-se e sofrer sem queixas. Resignar. Se sujeitar, sofrer, passar por aquela situação sem reclamar. Se deseja progredir. Se deseja progredir. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas se deseja progredir. Ponto. E continua. Entretanto, vírgula, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-la. Opa. Acho que aí a gente já começa a entender alguma coisa. Bom, para ele progredir, ele tem que se resignar e sofrer sem queixa. Quer dizer, se sujeitar àquela situação, vivenciar aquela situação e aprender com aquela situação. É assim que se dará o progresso. Mas tem mais. A consolação do homem está na sua consciência. No momento que ele sabe que está sofrendo alguma coisa que não merece, número 1. E no momento que ele sabe que existe uma esperança no futuro. Porque, ainda que ele esteja sofrendo alguma coisa, é para o progresso dele. E ele progride por conta disso. A gente se recorda lá atrás, no Livro dos Espíritos,
que nós temos duas formas de sofrer, ou duas causas. Na verdade, são mais que duas. São as causas atuais e as causas anteriores. Mas se a gente for parar para pensar, a gente, ainda que seja atual ou ainda que seja anterior, elas estão relacionadas a dois aspectos: provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Causas anteriores, expiações. E as causas atuais dos sofrimentos? São provas ou são expiações? Aqui, nessa questão, ficou bem nítido que se trata de uma prova e não de uma expiação. O cara é justo. O cara já fez tudo dentro daquele contexto do que seria justo corretamente. Então por que ele está sofrendo alguma vicissitude, algum mal, algum sofrimento? Justamente porque ele precisa passar por aquela situação para aprender alguma coisa. Por isso é o resignar-se e sofrer, e passar por aquilo, vivenciar aquilo. E quem disse que não tentar resolver aquela situação? Ninguém falou que não é para tentar resolver. Só que a queixa, no caso, não vai resolver nada. Então nós estamos sujeitos sim a passar por determinadas espécies de sofrimento que não estão atrelados necessariamente ao nosso comportamento. Não é consequência da lei de ação e reação, mas tem como origem a lei de progresso, a lei de evolução. Mas a gente pode fazer algumas outras questões aqui que eu até abordei ao longo do tempo que eu estava estudando. A primeira é: será que o homem é justo mesmo? Dessa pergunta. Ou quando este homem é justo? Bom, justo na Terra? Justo em relação ao olhar de outros homens? E sendo justo em olhar dos outros homens, significa que ele não pratica nenhum erro? Que ele não pratica nenhum mal? A pergunta aqui foi feita por um homem, Allan Kardec, que tem um olhar voltado para as coisas dos homens encarnados. Será que o comportamento desse homem justo, que Kardec aborda aqui, é realmente o comportamento de um homem justo? Não aqui na Terra, mas em relação às leis divinas? Nós começamos respondendo que essa questão está tudo ligada a aprender. Mas a gente não pode esquecer que essa questão justo, ela tem relatividade. Relatividade ao nosso momento. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Será que aqui num mundo de provas e expiações nós temos alguma pessoa justa? Temos a informação de que o espírito mais evoluído que tivemos aqui foi Jesus Cristo. Então a gente poderia considerar ele como justo. Qual foi a vivência dele? A pergunta é: ele precisava aprender alguma coisa? Ou ele estava sofrendo a ação de algum comportamento que ele criou no passado? Nós enxergamos aí uma terceira possibilidade, que são as missões. Então, um homem justo, ainda que seja justo só perante a nossa visão terrena, ou seja justo perante uma visão espiritual, nós podemos também sofrer vicissitudes e, de preferência, sem reclamar, como uma missão. Mas no caso, eu passando por essa situação por uma missão, eu não tenho que pensar em progredir. Por isso que ela foge um pouquinho à resposta que os espíritos deram. Pô, eu estou missionário, eu sei que eu tenho que passar por aquela situação. Nós temos vários relatos de espíritos que vieram com determinadas missões. A mãe de André Luiz, né, tinha interesse de reencarnar para socorrer o pai do André Luiz e outras duas criaturas. A mãe de Lísias também quis reencarnar para dar suporte para o pai de Lísias, e a família toda queria reencarnar. Veja bem, eles talvez não precisassem mais estar passando por aquela situação, mas se sujeitaram porque quiseram se sujeitar, não para progredir, mas para cooperar em relação aos corações que ama e que ainda estão meio engendrados aqui nesses nossos erros físicos. Então, nós temos duas respostas já bem interessantes para essa questão.
a questão da missão e a questão da prova para o progresso. Tá? Tem a questão do homem justo pelo olhar do homem da terra e o homem justo pelo olhar da espiritualidade. Né? Então a gente começa a perceber que o sofrimento ele não está só atrelado à expiação. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Poxa, será que para essa pessoa que é um homem justo, numa visão espiritual, não na visão da terra, será que ele considera aquela situação que ele está passando um sofrimento? Qual será que é a visão dele para aquilo tudo? Isso é algo que a gente precisa pensar. O quanto da nossa vida a gente passa por situações que a gente pode dizer desagradáveis, mas que a gente nem considera tanto um sofrimento assim, considera uma coisa natural dessa terra, né? E que outros acham que é um sofrimento enorme. Essas visões precisam ser observadas, porque a minha sensibilidade não é a mesma sensibilidade de vocês. Para mim, uma dor de dente pode ser a pior dor que tem. Para outro, uma dor de consciência. Para outro, uma dor do parto. Para outro, uma dor nos rins. Para outro, pedra, né? Lá nos rins, pedra na vesícula. Né? A sensibilidade é diferente para cada um. Né? Então, assim, o importante é a gente saber que em missão, aquele espírito está vindo por um desejo natural dele. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, que as vicissitudes que a gente passa nessa terra, seja ela por provas e expiações, são escolhas nossas, tá? E nos dois casos, provas e expiações ajudam no nosso progresso, mas as missões também aceitamos porque queremos, mas não está necessariamente ligado a nenhum progresso, tá? Não tem necessariamente um aprendizado a ser feito. Pode sim reforçar um aprendizado que já teve, mas não necessariamente que eu tenho que aprender de novo, né? Então, a gente acaba se deparando com uma questão que é colocada no Livro dos Espíritos, que é essa que eu falei para vocês, a questão 258 do Livro dos Espíritos. Né? Vamos lá pegar a questão 258, que ela explica isso muito bem. Eu retirei essa questão de um outro livro que eu estava lendo, o Lampadário Espírita. O Livro dos Espíritas está simplesmente se deteriorando todo aqui, né? E eu peguei aqui no Lampadário Espírita. Ele colocou um pedaço da resposta, a gente vai usar o pedaço que ele colocou, porque a resposta para a questão 258, aliás, a 258 até não é grande, mas a 258A já é um pouquinho maior. A pergunta é, no estado errante, ante a nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? O espírito está lá, desencarnado, na vida espiritual, na vida espírita. Ele está para reencarnar, está planejando uma nova encarnação. E aí se pergunta, ele é capaz de saber o que vai acontecer naquela vida? Será que a gente reencarnaria sem nenhum planejamento? Será que a gente reencarnaria sem nenhum objetivo? A resposta que os espíritos dão é a seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que lhe interessa sofrer ou que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então aqueles sofrimentos, aqueles males que Kardec coloca na pergunta 924, foi escolha de quem? Ah, o cara é justo. Tá, ele é justo, perfeito. É justo para a Terra e é justo para a espiritualidade, tá certo. Quem escolheu? Aquelas dificuldades. Estão entendendo? Só que a diferença é o esquecimento, né? Quando a gente toma um corpo físico, a gente esquece daquilo que vivenciou até então. E com o desenvolvimento da criatura no novo corpo físico, essas memórias foram embora e ficam só meras tendências para cá ou para lá, né? De coisas boas e de coisas ruins. Então eu acabo percebendo que, enquanto desencarnado, a minha visão X, num determinado sentido, determinada coisa, me leva a acreditar que eu posso passar por algumas situações. E eu planejo isso, planejamento reencarnatório. A vida nem sempre se desenrola igual planejado. André Luiz comenta sobre os espíritos completistas, né?
Que ele fala assim, ó, aquele lá completou 75% do planejamento dele, aqueles não completaram, aquele completou 90%, aqueles não completaram. Então assim, nós planejamos uma vida encarnada, mas não necessariamente executamos ela de acordo com o planejado. Então estamos sujeitos a determinada dificuldade que a gente se sujeitou por escolha, enquanto na vida errante, eu escolho passar por essa prova. E quando a gente encarna, a gente acaba sofrendo e talvez não se resignando. A gente se esquece que aquela escolha é nossa. E aí, assim, vamos lá. A mãe de Lísias e a mãe de André Luiz escolheram voltar à Terra para dar suporte para aqueles dois espíritos. Pergunta: aqueles dois espíritos podem voltar a errar? Sim. Eles voltarem a errar pode causar algum sofrimento para elas duas? Sim, também. Então ela sabe que existe a possibilidade do fracasso, porque o planejamento serve para você tentar o sucesso, mas que existe a possibilidade do fracasso. E diante da possibilidade do fracasso também vem o sofrimento. Então, essa pergunta é muito natural, sabe? Nós passamos e nos sujeitamos a diversas situações durante a nossa vida, algumas a gente não se dá conta como sendo sofrimento ou não. E nem acaba, vou me resignar porque eu não estou nem achando que eu estou sofrendo. Para mim é tão natural, porque tá bem nítido na minha mente, no meu coração também que aquela situação que eu estou passando foi escolhida no meu passado. Se não exatamente escolhida como, né, nos mínimos detalhes aquilo que deveria se desenvolver, não, esses detalhes talvez não estavam todos previstos. Ou não aconteceram exatamente daquele jeito previsto. Mas, em linhas gerais, a gente sabia que ia passar por aquele sofrimento. E cabe-nos, quando se fala em resignar-se e sofrer, não simplesmente abaixar a cabeça e deixar tudo acontecer. Não. Nós somos agentes co-criadores. André Luiz comenta isso, né? Evolução em Dois Mundos. Nós somos co-criadores com Deus. A gente cria junto com Deus. Deus faz a semente germinar, mas somos nós que aramos a terra e colocamos a semente no lugar. Em muitas situações. Não em todas, mas em muitas situações. Então, quando ela germina, nós também, aguando aquela planta, cuidando daquela planta, estamos sendo co-criadores com a divindade. Algo muito tranquilo. Algo muito simples da gente compreender. Né? Então, assim, o que a gente precisa compreender do sofrimento, e aí a gente volta à questão da consolação, não necessariamente da explicação, porque a questão 258 explica. Ela não vem aqui com o objetivo de consolar, ela explica as coisas que acontecem, que a gente faz a escolha. E a questão 924, ela consola no momento que ela diz para nós que aquilo é produto da nossa necessidade, não de progresso, mas também de progresso, ou de cumprir com promessas que a gente fez, que é no caso as missões. A gente está cumprindo com as promessas que a gente deu para alguém na espiritualidade, não só mentores, mas também espíritos talvez menos evoluídos que a gente, que estavam contando com o nosso concurso para eles progredirem. Professores, eu diria que sofrem muito isso. Eles estão lá, dar aula, explicar para crianças, e dependendo da idade das crianças, é muito desgastante, eles têm muita energia, e o professor é um só, e não tem a mesma idade, não tem a mesma energia que eles têm. Então é muito cansativo, desgastante para o professor ministrar aulas, orientar alunos, direcionar esforços dos alunos, mas se a gente parar para perceber, foi uma escolha que eles também fizeram, né? No momento que eles escolheram, por exemplo, ou cursar o magistério e hoje cursar a pedagogia ou as várias áreas do conhecimento, com pedagogia para dar aula, né? Então, assim, poxa vida, esse esforço a gente sabe que vai ter, afinal de contas, todas as profissões têm os seus esforços, e a gente se sujeita aos esforços daquilo. Se a gente pensar que eu venho como um espírito aqui com um planejamento, eu também tenho alguns esforços que eu sei que eu vou ter que fazer. Óbvio. Todo que reencarna sabe que o primeiro esforço que ele tem que fazer é respirar.
E às vezes cansa. É que vocês talvez nunca prestaram atenção nisso. Mas principalmente quem tem asma, tem hora que respirar, cansa. E cansa bastante. Né? Quem tem problema respiratório sabe disso. Mas é coisas que todo encarnado está sujeito. Que toda pessoa que resolve tomar um corpo físico está sujeito. Não existe ser humano na Terra encarnado que não necessariamente respire. Todos os que não respiram mais não estão mais encarnados. Jazem, né? Cada qual no seu buraco, vamos assim dizer. Mas quem jaz lá é o corpo, não o ser pensante. Né? Então, eu gostaria que vocês guardassem isso para vocês, que a vida é um investimento. A vida física, a encarnação é um investimento. Os espíritos, para ter sucesso no seu investimento, porque um investimento pode ter perdas ou ganhos, mas para que a gente possa ter ganhos, e ganhos é progredir, ganhos é evoluir, ganhos é se aprimorar, ganhos é amadurecer, né? Isso são ganhos, mas a gente tem perdas, entre as perdas, dores, sofrimentos, né? Talvez um tempo mais dilatado para alcançar o nosso objetivo, mas a nossa vida é um investimento. E para que esse investimento aconteça da forma adequada, eu planejo. Planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento eu verifico as dificuldades, tudo igual a um planejamento estratégico de uma empresa, né? Foco, força, né? Dificuldades, ameaças, tudo isso nós estamos sujeitos. Né? A gente tem que observar à nossa volta todo o contexto, né? Como se fosse uma organização, para verificar o nosso sucesso ou não. E, às vezes, aquele nosso planejamento não acontece do jeito que a gente estava desejando. E não acontecendo, estamos sujeitos a vicissitudes, a sofrimentos. E mesmo acontecendo, estamos sujeitos às ameaças, né? As dificuldades, que podem ser maiores ou menores, de acordo com o objetivo que a gente quer alcançar. Mas nunca estaremos desamparados. Esse é o número 1. Não está escrito na resposta. 2. Sempre a nossa consciência, ela abre 2 leques. A primeira é quanto à nossa ação. Então verifica se aquele sofrimento é consequência da nossa ação. Marcelo, eu fiz tudo certinho. Então, você só não conhecia direito. Ou as variáveis que estavam sujeitas à sua vontade, elas não estavam na tua mão. O teu objetivo não tinha apenas variáveis que dependiam de você, mas dependiam de outras forças externas a você. Ou a segunda parte da consciência, que diz que nós temos um futuro. E o nosso futuro sempre é o progresso. O nosso futuro sempre é a felicidade. Ora, passando por algumas dificuldades, ora de uma forma mais direta. Né? Com essas duas questões bem colocadas, só falta para a gente fechar, lembrar que ou por missão, ou por provas, ou por expiação, estamos sujeitos a dificuldades. Isso passa a ser o nosso ambiente, a nossa água. Se nós fôssemos peixinhos, a água pode estar mais cristalina ou mais turva. As forças das correntezas podem estar mais fortes ou mais fracas. Pode estar a favor do que eu quero ou contrário àquilo que eu desejo. E ainda assim, nós somos capazes de viver e vivenciar. Nunca nos falte esta compreensão. Até porque, gostaria de lembrar, o corpo perece, o espírito não. Nós somos o espírito ligados a esse corpo aprendizado. Ao corpo ele perecer, o que acontece com o espírito? Permanece para uma nova oportunidade de reencarnar. Ok?
Eu espero ter deixado um pouquinho mais claro isso. Essa pergunta não é difícil. Ela se liga muito a outras questões do Livro dos Espíritos. Nós abordamos ela em relação a uma só. Então, nada mais interessante e necessário do que continuar estudando. As próximas questões, 925, 926, 927, e as outras questões relacionadas, 258, 258A, 259, etc, etc, etc. Muita paz a todos e novamente convido-os a fechando os olhos, fazerem aquele contato com o nosso amigo espiritual, com o nosso mentor. Agora, rogando a ele com muito carinho, um abraço fraterno, um abraço carinhoso, uma troca de energias, uma recomposição do nosso corpo físico, uma recomposição do nosso corpo emocional, uma recomposição dos nossos sentimentos, e diante disso, vibrar paz e amor para a nossa terra, para todos os seres viventes, para todos os seres aguardando uma oportunidade para viver novamente. Vamos vibrar por aqueles que, estando vivendo, estão passando por dificuldades da ordem de saúde física, de saúde mental, de saúde emocional, dificuldades por conta de consequências de atos que tenham praticado. Vamos vibrar muito amor e harmonia para os nossos amigos, para os nossos familiares, e também vamos vibrar por nós mesmos. Vamos rogar a esse nosso amigo espiritual que o seu abraço agora se torne um pouco mais apertado e a gente possa receber também as benesses do mundo espiritual. Que ao recebermos essas benesses, a gente pode transmiti-la, a gente possa, igual uma lâmpada, iluminar outras pessoas que estejam à nossa volta, harmonizar outras pessoas que estejam à nossa volta também. E por fim, deixando uma vibração no espaço, na nossa mente, no ambiente espiritual, para que os nossos amigos espirituais possam, recolhendo-as, utilizar onde for mais necessário. As reflexões de hoje não terminam, elas continuam, muito embora a nossa conversa esteja já no fim. Agradeço a cada um de vocês por estarem conosco, por estar pensando conosco, por estar refletindo conosco sobre a questão 924 do Livro dos Espíritos, e peço que acompanhem a prece final, que todos nós havemos de fazer no nosso íntimo, agradecendo a Deus, o nosso Criador, e a Jesus, nosso orientador. Agradecendo a Kardec, o nosso mestre, e agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, os nossos familiares, outros espíritos que a gente às vezes não tem sequer consciência do porquê gostam tanto de nós, mas que nos acompanham todos os dias, nos melhores e nos piores momentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. No pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos erros na mesma medida que nós perdoamos aqueles que erram. Não nos deixeis cair em meio às tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E até a próxima. Tchau, tchau, amigos.